que um jogo sai disso pra isso? Salve, seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e eu tenho certeza que você já se perguntou em algum momento como um jogo sai de uma simples ideia na cabeça de alguém e vai parar na tela do seu computador. E esse é um processo muito bacana e extremamente interessante, pois todos os jogos passam por diversas fases de produção, que são estágios que vão polir esse jogo até ele ficar pronto para ser apreciado pelos jogadores. A primeira fase é a pesquisa de mercado, pois um jogo é um produto como qualquer outro, e todo desenvolvedor que pretende viver disso precisa aceitar esse fato o quanto antes. Porém, muitos desenvolvedores pulam essa etapa por achar que não é necessário. E infelizmente existem muitos jogos que são muito bem feitos, muito divertidos, mas não vendem nada, porque não se encaixou muito bem no que os jogadores têm buscado jogar ultimamente. Então, para nós desenvolvedores indies, procurar um gênero de jogo em alta vai ser uma escolha muito assertiva. Isso porque a pesquisa de mercado nos ajuda a descobrir uma comunidade interessada em um estilo de jogo e também como essa comunidade gostaria de jogar esse jogo. Podemos nos basear em reclamações, sugestões e até elogios deixados em análises na página de outros jogos lá na Steam e formular a ideia do nosso jogo, mantendo os acertos e evitando os erros de outros desenvolvedores. E dessa forma entramos na segunda fase, que é fazer o game design do jogo. E aqui vamos reunir ideias, eliminar as ruins e deixar as boas, elaborar as mecânicas do jogo e definir o design dos personagens, como será o jogo em si, se terão fases ou se será um jogo infinito, se será multiplayer ou se é de um jogador apenas. Ou seja, essa é a fase onde você vai colocar tudo no papel, vai definir prazos e metas e vai traçar uma timeline do seu jogo saindo do zero até o pós-lançamento. E após decidir tudo, você vai anotar tudo isso em seu GDD, o famoso Game Design Document. E bom, agora que você já sabe tudo o que precisará fazer, você vai precisar validar se realmente essa sua ideia vai valer todo esse esforço. Você não quer gastar 2 anos desenvolvendo um jogo para no fim ele ser ruim, certo? E para isso vamos partir para a nossa terceira fase, que é a prototipagem. E essa fase vai consistir em você criar um mini-jogo do seu próprio jogo. Como assim, você deve estar se perguntando agora? Basicamente, você vai criar o mais rápido possível uma versão do seu jogo que contenha as mecânicas principais dele. Ou seja, você vai criar um jogo que passe a ideia na prática de como seria o seu jogo finalizado. Mas você vai fazer essa versão do seu jogo de qualquer jeito, com artes sendo apenas formas geométricas, programações sem muitas boas práticas, enfim. Aqui você precisa ser o mais rápido possível. Você só quer que funcione do jeito que você imaginou para poder entregar para as pessoas testarem. E dessa forma você vai conseguir saber se o seu jogo é divertido ou não, mesmo ele estando todo cagado, por assim dizer. Se as pessoas gostarem do seu jogo, mesmo assim, é um sinal verde para você seguir com tudo para o desenvolvimento do jogo agora pra valer. Um detalhe aqui é que muitos preferem fazer o protótipo primeiro e depois partir para o game design do jogo e definir tudo sobre o jogo somente após validar se ele realmente é divertido. E não tem problema, galera, contanto que você faça o game design do jogo e a prototipagem antes da próxima fase, não importa a ordem, você vai conseguir validar e estruturar seu jogo de forma saudável do mesmo jeito. E somente após essas duas fases, agora partiremos para a produção do jogo, que é a nossa próxima etapa. E aqui não tem segredo, é onde você vai literalmente criar o seu jogo. Você vai programar, criar as artes, fazer o level design do game, fazer os efeitos sonoros e ir buildando versões de testes ao longo da produção para validar se você ainda está no caminho correto. E existe um curso excelente e barato chamado Start Game Dev que te mostra na prática como é esse processo de produção do jogo, saindo do zero e respeitando as melhores práticas. Eu vou deixar o link desse curso junto a outros cursos excelentes aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em conhecer mais. E a nossa última etapa é onde a ideia chegará em seu computador, console ou dispositivo para você jogar e se divertir por horas, se tudo correr bem, lógico.
Este é o lançamento e o pós-lançamento. Nessa etapa, você lançará seu jogo nas plataformas escolhidas e prestará o suporte para o jogo, corrigindo bugs, fazendo atualizações e ouvindo as sugestões dos jogadores. Esta fase é fundamental para você validar todo o processo, analisar os seus erros e os seus acertos e decidir se você partirá para um novo jogo usando tudo o que você aprendeu ou se você continuará atualizando e trazendo novos conteúdos para o seu game. Um desenvolvedor conseguiu ficar milionário apenas criando um jogo puzzle minimalista simples, que pode ser feito em uma semana. Quer conhecer essa história bizarra? Esse vídeo será sugerido para você nos cards a seguir. Gostou do conteúdo? Então já se inscreve aqui no canal e deixa um comentário aí embaixo para me dar aquela força de sempre. Vou ficando por aqui, galera. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.